Se não houve uma assembleia convocada para o efeito, ela é ilegal, porque a lei diz que isso é tomada em assembleia convocada para o efeito. E depois aqui logo uma informação que dá pelo menos sinal dessa ilegalidade, porque se trata de uma greve, normalmente são todos oficiais, são todas as províncias, não percebo porque é que só são 15, em 15 províncias e não nas outras, não percebo. Mas, Amílcar, em relação a essa questão, é preciso ir um pouco para lá das questões meramente legais. É preciso olhar para as relações. É preciso dizer que o Ministério da Justiça precisa de facto condições. Há tribunais e há organismo do Ministério da Justiça onde as condições de facto não são boas. Mas a greve também não resolve o problema. Ou seja, tem de haver aqui um mecanismo que crie de facto sinergias para unir as partes. Porque se nós temos permanentemente gestores, no caso a direção e os trabalhadores de costas viradas, porque esse é o sinal de questão de costas viradas, para além de nós já termos um serviço deficiente por causa das condições, nós ainda vamos tê-lo porque vai parar. E eu penso que é preciso apelar a esse lado mais sensível e mais responsável das partes para que se consiga resolver o problema, paulatinamente ver quais são as questões e as soluções. Mas a greve é um direito. Mas sem parar. Amílcar, não estou a dizer que é um direito, só que nós temos um problema no país que é perceber quando há colisão de direitos, quais direitos devem prevalecer. Veja, por isso é que, por exemplo, em relação às Forças Armadas, não fazem greve. Sabe porquê? Porque as Forças Armadas garantem a segurança do país. Então, voltando para a Justiça, eu não estou a dizer que o direito não seja uma greve, mas o recurso à greve não seja um direito, mas o recurso a ela não pode ser a primeira opção. Por exemplo, os grevistas... Será que foi a primeira opção? Por exemplo, era bom, e essa pode ser uma questão de comunicação, e nós que comentamos vamos ter essa dificuldade. Não ouvi que já tenha sido feita alguma negociação, que tenham sido discutidos assuntos. Por exemplo, o caderno reivindicativo não foi apresentado. Quais são os conteúdos para que possamos nós também, enquanto beneficiários... Já aqui este assunto. Exatamente. Mas nós, e por que eu estou a dizer isso? Porque a abordagem que foi feita, e eu acompanhei os proponentes à greve também abrirem esse assunto. Não vejo aqui, por exemplo, por que o Ministério diz que está aberto para negociações? Só pode estar aberto para negociações quando não houve negociações. Então, o nosso apelo vai no sentido de o gestor, no caso o Ministério da Justiça e Direitos Humanos, perceber que, de facto, é preciso melhorar as condições, mas os próprios trabalhadores também perceberem que a greve deve ser o último recurso. É preciso negociar, é preciso ter empatia, é preciso olhar para a pátria como o único lugar que nós... Pois bem, David Mendes, do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, diz que o procedimento feito pelos oficiais de justiça não foi o mais adequado, o mais correto. Para se convocar uma greve, há vários procedimentos, desde o caderno reivindicativo, a tentativa de conciliação de partes, e não sei se esses elementos foram tomados. Mas para o Ministério dizer que não se cumpriu os procedimentos, não é? Também não falaram de forma aleatória. Mas há aqui algumas coisas que foram levantadas, algumas relevantes e outras fúteis. Vamos a relevantes? É relevante. Os cartórios, e estamos aqui a falar dos cartórios judiciais, os cartórios têm dificuldades graves de material. Agora, nós chegamos ao ponto de fazer, por exemplo, o requerimento de uma certidão que não se emite, tu podes esperar 30 dias para emitirem a certidão por falta de tónel ou por falta de papel. Isto é inaceitável. É inaceitável por quê? Porque as pessoas até pagam impostos de justiça. Se pagam imposto de justiça é porque esse dinheiro existe. É importante que o cofre de justiça, não é, seja também inspecionado, porque as pessoas pagam pelo serviço e devem ter o serviço. Por outro lado, também... Mas o cofre de justiça não terá dinheiro para suportar essas despesas, esse material por isso é que é inerente ao exercício é aí da que, própria atividade. por exemplo, os sindicatos deveriam falar, não é? Existe dinheiro ou não existe? Se existir dinheiro, fazer menção que existe dinheiro vindo disto e daquilo que não é aplicado de acordo com as necessidades dos cartórios.
porque junção de procuração nós temos de pagar, certidões, extração de certidões temos de pagar, até consulta de processo tem que ser pago. Então, é muito dinheiro. Mas o dinheiro destes emolumentos vai para a conta única do Tesouro? Não, vai para o cofre de justiça. Que eu Ou vai para o cofre? Vai para o cofre de justiça. Então, é preciso saber o que é que se faz com esse dinheiro. E eu já disse aqui também uma vez, nós temos o dinheiro das calções. Fixa-se calção e as pessoas não recebem esse dinheiro de volta. Há outros monumentos. Será que o Presidente da República também deverá intervir? Não, isso é gestão de justiça, isso não tem nada a ver com o Presidente da República. Eu falei aqui também uma vez, por exemplo, os juízes presidentes das comarcas, não é, ficam com dinheiro da gestão. E sabe que os tribunais, parte dos monumentos processuais fica para o tribunal. Então, onde é que está esse dinheiro? Porque nós só temos visão para o governo não faz. Não. Localmente, vamos nos perguntar o que é que se faz com o dinheiro que fica dos monumentos. Para ter, por exemplo, água, ter papel higiênico, ter outras coisas de higiene para o cartório. Ou para os cartórios. Existe esse fundo. O que é que fazem com esse fundo? Quem inspeciona o uso desses fundos? Nós temos que ter coragem. Fala-se muito da independência dos órgãos judiciais, tudo bem. Eles só são independentes nas decisões, mas na gestão financeira devem ser controlados, porque nós não falamos por falar. São mais de 40 anos nessa vida de advocacia. E cada vez mais os custos processuais estão cada vez mais caros. Os tribunais vão tirando cada vez mais dinheiro das pessoas. E onde é que vai esse dinheiro? Então, temos que ter coragem. E é isso, no meu entender, que os oficiais de justiça deviam ter coragem de denunciar, não é? E não se acobardar. Faltam condições. Ok, por que é que faltam essas condições? Não, porque existe dinheiro. Agora, quando vêm falar, por exemplo, de seguro de saúde... Nós ouvimos o sindicalista dizer que tudo falta. Tudo falta, mas tem que ter coragem de dizer que do dinheiro que se recebe está a ser mal gasto por isto. Porque o sindicato tem comparticipação na gestão da instituição, porque eles são coadjuvantes da instituição. As instituições, nas suas assembleias... Então, qual é a saída para se resolver este problema? Na justiça, quando eu falo na justiça, estou aqui a falar particularmente nos tribunais e também nos cartórios. Sabe que hoje ainda para se registrar uma pessoa, para se fazer um registro de uma criança ou de um adulto, ainda se paga colateralmente. Ainda é preciso gasosa. Ainda é a cultura da gasosa. Para agendar, por exemplo, um casamento, você tem que pedir 1000 favores, porque se não der gasosa, dizem que nunca tem espaço. Então, é preciso que haja inspeção também nessas instituições. É preciso olhar para a qualidade da despesa, porque o tribunal arrecada receitas. Não faz sentido que alguém pague por uma certidão e não a receba. E a desculpa seja que não haja tinteiro, não pode ser. Mas onde é que está o problema, doutor? O problema está na transparência da gestão. Amílcar, tu não podes pagar dos tribunais? Exatamente, porque tu não podes pagar por um serviço e não recebê-lo. O problema está nos tribunais. Também está lá. Essa é uma parte. E como disse o meu colega aí bem, por isso é que nós estamos a dizer, os sindicalistas também têm que saber comunicar. Os oficiais de justiça, muitos deles sabem como é que o dinheiro entra no tribunal, porque quando nós pagamos, nós entregamos a eles e, portanto, eles são os oficiais de justiça, ok? Então, têm de participar da gestão desse valor, têm que conhecer. Por exemplo, há um relatório de prestação dessas contas, faz-se em que fórum? Como é que é feito isso? Os sindicalistas têm conhecimento disso, porque, Amílcar, nós estamos a falar de uma instituição, por exemplo, os tribunais, que têm esta autonomia e independência administrativa e financeira. Então, não podem só dizer que falta tudo. É preciso dizer, nós arrecadamos X e depois... Amílcar, depois há um aspecto importante que deixa só terminar. É fundamental. Um elemento importante é a questão da informatização dos serviços. Há coisas que não precisam mais imprimir, pode mandar por via eletrônica. Nós continuamos a ser arcaicos e isso continua a ser muito pesado também do ponto de vista financeiro. Sim, mas
quanto nós sabemos, o digital ainda não chegou totalmente à administração. Deve chegar, Amílcar. Tem que chegar. E fica mais barato. Tem que chegar, Amílcar. É a alternativa. Sabe que quando nós falamos de desenvolvimento sustentável, uma corrente é esta. Há coisas que nós não podemos continuar a fazer, Amílcar. Por exemplo, eu tenho de sair do meu escritório para ir buscar uma notificação. Quando eu tenho um endereço, um domicílio profissional, manda a notificação para lá, via eletrônica, qual é o problema? E isso já se faz em maior parte do mundo, Amílcar. O mundo andou, nós não precisamos esse movimento, gastar dinheiro, porque isso é qualidade da despesa, gasta-se dinheiro desnecessariamente. Então vamos para a reforma. Mas tem de ser feito, tem de ser feito. Amílcar, há aqui uma coisa que, por exemplo, falou em notificações. Os Correios podem fazer. Os tribunais não precisam ter os oficiais a irem aos escritórios dos advogados. Pegam um expediente, ligam para os Correios ou para a empresa vocacionada a isso e vai buscar os documentos e faz a distribuição. Não precisa ser o oficial a ir fazer. As notificações por carta. Então, qual é afinal a função dos Correios? É facilitar, não é, a entrega de correspondências. O tribunal, por exemplo, todas as segundas, terças e quartas-feiras, às tantas horas, o carro ou o indivíduo dos Correios passa no tribunal, recolhe os envelopes e vai deixar nos endereços. Está resolvido.